Olá, vamos estudar concordância verbal. A regra básica da concordância é que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Por exemplo, ele foi ao mercado. Nessa oração, o meu sujeito é o pronome pessoal ele. Ele constitui a terceira pessoa do singular. Logo, o meu verbo também está na terceira pessoa do singular, concordando em número, porque é singular, e concordando em pessoa, porque está na terceira. Outro exemplo. Eles foram ao mercado. Observe agora que o meu sujeito, ele está na terceira pessoa do plural. Logo, o meu verbo também está na terceira pessoa do plural. Outros exemplos. Eu quero sorvete, nós amamos viajar, os meninos ficaram alegres. Observe já que nessa oração eu não tenho um pronome pessoal, mas os meninos, ele corresponde à terceira pessoa do plural. Logo, o verbo também está na terceira pessoa do plural. O homem esperou por horas. O homem corresponde à terceira pessoa do singular. O verbo está na terceira pessoa do singular. Há casos em que o sujeito é composto. E o sujeito composto pode vir antes do verbo, o sujeito composto depois do verbo, ou ser um sujeito composto por pessoas diferentes. Quando eu tenho um sujeito composto por pessoas diferentes, a primeira pessoa prevalece sobre as demais na hora da concordância verbal. Por exemplo, eu, tu e ele jantaremos hoje à noite. O meu sujeito é eu, tu e ele. O meu sujeito é constituído por três pessoas diferentes. O meu verbo, jantaremos, concorda com a primeira pessoa que eu tenho no meu sujeito, o eu. O verbo está na primeira pessoa do plural. Agora, caso o sujeito da oração comece com a segunda pessoa, o verbo vai concordar com a segunda ou com a terceira pessoa. Por exemplo, tu e ele já começaram o trabalho? Tu e ele já começais o trabalho? De acordo com a concordância verbal, as duas orações estão corretas. Se o sujeito for composto e vier antes do verbo, o verbo vai para o plural, para a terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. O homem e a mulher saíram correndo. Então, eu tenho um sujeito composto anteposto ao verbo, antes do verbo. O verbo vai para a terceira pessoa do plural. Observe, pessoal, que isso é bem lógico. O homem e a mulher eu posso substituir por eles. Eles é a terceira pessoa do plural. Logo, o verbo está na terceira pessoa do plural. A banana e a maçã já estão cortadas. O senhor e o menino caminharam muito. Se o sujeito for composto e vier depois do verbo, o verbo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Por exemplo, e depois procuraram o rapaz e a moça. E depois procurou o rapaz e a moça. No primeiro exemplo, o verbo procuraram concorda com o meu sujeito composto, o rapaz e a moça. Já na minha segunda oração, e depois procurou o rapaz, o verbo procurou concorda com o rapaz, que é um substantivo e é o substantivo mais próximo do verbo. Observem agora a oração abaixo. Chegaram os ajudantes e o cozinheiro. A regra é que o verbo vai para o plural. Então, o verbo chegaram, tá, ok, vai para o plural. Agora, os ajudantes
é o substantivo mais próximo, só que está no plural. Logo, o verbo também permanece no plural, concordando, porque ele está no plural. Se fosse o ajudante, poderia dizer chegou o ajudante e o cozinheiro. Vamos agora ao outro caso de concordância verbal, quando o sujeito é representado por um coletivo. Por exemplo, uma quadrilha invadiu a casa. Uma multidão invadiu o prédio. Quando eu tenho um coletivo, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, quando o meu coletivo aparecer especificado, o verbo fica no singular ou no plural. As duas construções são aceitas. Por exemplo, um bando de pássaros cantarolaram pela manhã. Bando é um coletivo, mas eu estou especificando que é de pássaros. Então, o meu coletivo está acompanhado de um adjunto adnominal. Logo, o verbo ele fica ou no plural ou no singular. As duas construções são aceitas. Quando eu tenho um sujeito formado por verbos no infinitivo, o verbo fica no plural ou no singular. Lembrando que o verbo infinitivo são aqueles amar, soluçar, cantar, chorar. Essa construção, o verbo não está conjugado. Gritar e soluçar é seu meio de convencer? Gritar e soluçar são seus meios de convencer? Então, pessoal, observe bem isso. Quando você tem um sujeito formado por verbos, o verbo fica no plural ou no singular, as duas construções, o verbo da oração, o verbo que dá sentido à oração. Agora, se esses infinitivos forem antônimos, palavras com sentidos contrários, ou vierem precedidos com o artigo o verbo fica somente no plural. Amar e odiar são sentimentos intensos. O amanhecer e o anoitecer confidenciam a certeza da existência divina. Então, pessoal, é isso. Se o sujeito é formado por verbos no infinitivos, verbos antônimos, ou esses verbos vierem precedidos do artigo o verbo fica no plural. Caso contrário, eu posso usar ou o plural ou o singular. Agora vamos a outro caso de concordância verbal. Quando eu tenho quando os pronomes indefinidos, nada, tudo, alguém, ninguém, e assim por diante, vierem no final de uma enumeração, o verbo fica no singular. Por exemplo, horas de estudo, dedicação, perseverança, tudo contribuiu para o sucesso. Eu tenho uma enumeração, eu disse estudo, dedicação, perseverança, tudo, tenho esse pronome, contribuiu para o sucesso. Professores, alunos, pais, e ninguém viu o que aconteceu naquela festa. Observe, eu tenho o pronome ninguém e o verbo no singular. Quando o sujeito for o pronome tudo, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo. Por exemplo, na aula, tudo são motivos para distração. No namoro, tudo são flores. Na vida, isso é para sempre. Observem, né? Eu tenho o meu sujeito, é um pronome, tudo, ou isso, ou aquilo. O verbo, ele concorda com o predicativo. O que é o predicativo?
a característica do sujeito. Nesses exemplos aqui, o predicativo é a característica do sujeito. Quando eu tenho um sujeito contendo a palavrinha ou como um item de exclusão, o verbo fica no singular. Por exemplo, Carlos ou José será o grande campeão. Nesse exemplo, o verbo fica no singular, porque apenas um pode ser o campeão. Agora, quando eu tenho o ou como um item inclusivo, o verbo vai para o plural. Por exemplo, o vermelho ou amarelo combinam muito bem. Observe que no item inclusivo eu posso substituir o ou pelo e. Então, pessoal, é isso. Ou, como um item de exclusão, o verbo fica no singular. O ou, como um item inclusivo, o verbo vai para o plural. Agora vamos falar da concordância verbal e horas. Então, vamos lá, pessoal. O verbo dar, bater, soar, na indicação de horas e com os sujeitos formados por relógio, campainha, sino, nesse caso, o verbo concorda com o sujeito. Por exemplo, o sino da igreja bateu 10 horas. Quando o relógio deu 2 horas, eles saíram. O relógio deu 2 horas. O alarme soou às 13 horas. Observe que eu tenho um sujeito formado por relógio, alarme, sino. Logo, o verbo concorda com o sujeito. Se eu não tivesse nessa primeira oração, o sino da igreja bateu 10 horas. Vamos excluir o sujeito. Eu tenho apenas o verbo bateu 10 horas. O correto seria dizer bateram 10 horas. Então, na indicação de horas, sem sujeito, o verbo concorda com a palavra hora ou horas. Deu 1 hora. Já deram 2 horas. O verbo fazer na indicação de tempo é impessoal, então ele fica na terceira pessoa do singular. Então, quando eu usar o verbo fazer para me referir a horas, ele vai sempre ficar na terceira pessoa do singular. Faz 4 horas que estou esperando. Faz 2 horas que estou aqui. Faz 1 hora que estou plantada te esperando. E o verbo ser, na indicação de horas, ele concorda com o numeral a que se refere. O verbo ser, pessoal, lembra isso, ele concorda com o numeral a que se refere. Eu digo, é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, era meio-dia, agora é meia-noite. E é isso, pessoal. Olha, muito obrigada por acompanhar a aula, tá? Um abraço a todos e até mais.